Vamos lá, vamos começar. Gente, primeiro eu queria agradecer a presença de todos. Esse horário é um horário nobre, né, das lives. A gente acho que estão pelo menos umas 7 lives ao mesmo tempo aqui, em concorrência com a nossa. Então, a participação de todos é um prazer muito grande para nós da comissão. Meu nome é Carlos Gabriel Feijó de Lima, eu sou secretário-geral da Comissão Especial de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário da OAB-RJ. E hoje a gente vai fazer uma live em conjunto com o presidente da nossa comissão, que é o Zé Ricardo. Vou passar a palavra para ele daqui a pouco para se apresentar para todo mundo, se é que ele precisa de apresentações. Mas importante em relação a essa live de hoje é que essa é a primeira live que vai funcionar como preparação para um webinar que a gente vai fazer e vai lançar na semana que vem sobre intervenção do Estado na economia e os efeitos disso no direito imobiliário. E esse webinar vai ter a participação minha, do José Ricardo, da Thaís Marçal e a abertura do Fábio Nogueira, secretário-geral da nossa OAB-RJ. Zeca, passa a palavra para você fazer suas apresentações para a gente poder dar início. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos os membros da comissão, né, da nossa Comissão de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário, a CEDUD, pela ativa participação de todos no nosso grupo, né? Nós temos realmente várias comissões, vários grupos de trabalho, GTs em funcionamento, produzindo, que tem sido uma grande alegria para mim. Eu agradeço especialmente o Carlos Gabriel, toda a nossa equipe lá, a nossa diretoria, as pessoas que têm participado de um modo geral, e tem sido realmente um reconhecimento, né, de que a gente tem gerado um trabalho interessante nessa perspectiva do direito imobiliário em diferentes segmentos desse direito. A ideia dessa live, e que é preparatória desse webinário que a gente vai realizar agora brevemente, é analisar realmente as diferentes perspectivas de intervenção do Estado nos negócios privados com fundamento na pandemia. A verdade é que nós estamos vivendo um fato evidentemente imprevisto, né? E com impactos concretos na vida civil como um todo. E, de um modo geral, nós temos percebido nesses dias ou nessas semanas já de convivência com o vírus, digamos assim, ações concretas de intervenção em negócios privados, de um modo especial pelo Poder Executivo, nas 3 esferas da federação. Também o Poder Judiciário, já desafiado por devedores, buscando efeitos especiais da pandemia sobre os seus negócios, e também o Poder Legislativo, não só federal, mas também estadual e, eventualmente, já alguns, eu não sei, municipais, mas pelo menos no estadual nós já temos conhecimento de iniciativas legislativas que nos parecem afoitas, claramente inconstitucionais. Uma delas foi aprovada hoje na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com a pretensão de intervenção em juros e multas contratuais, em regras de processo civil pertinentes à desocupação de espaços, tanto no âmbito puramente possessório como também locatício, enfim, situações que a gente vai mencionar logo a seguir. A verdade é que, nesses breves dias, que já são longos, né, de quarentena ou de isolamento social, nós temos presenciado essa intervenção do Estado, genericamente considerado na atividade econômica e nos negócios privados, tanto provenientes do Poder Executivo, ou dos poderes executivos, como, enfim, do Poder Judiciário e também do Legislativo, nas diferentes instâncias federativas. O que eu gostaria de começar mencionando sabendo que todo mundo está trabalhando com a melhor das intenções, tentando buscar o melhor, a proteção da saúde, a proteção do emprego, a proteção da atividade econômica, cada um ao seu jeito e com as suas limitações e também capacidades, né? A verdade é que nós temos percebido uma certa confusão no âmbito da regulação
da interrupção da atividade comercial por parte de governadores e prefeitos. Nós sabemos que já tem 2 precedentes no Supremo discutindo a questão da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para tratar administrativamente de assuntos relacionados à proteção da saúde. E também em matéria de competência legislativa concorrente para legislar sobre matérias relacionadas à saúde. Tá certo? Um precedente, digamos assim, que foi dito como o caráter que se deu a ele foi de pedagógico, né? Uma decisão de cunho pedagógico, com o propósito de reafirmar a existência dessa competência concorrente em matéria legislativa e comum em matéria administrativa, com o acordo do ministro Marco Aurélio, e também agora, recentemente, anteontem, um outro acordo do ministro Alexandre, na mesma linha, né? Do ministro Alexandre de Moraes. Também nessa linha de reafirmar a competência concorrente, todos muito zelosos, até em razão da pretensão judicial que foi levada ao Supremo, no sentido de garantir aos estados e aos municípios, tá certo? Um poder de agir diante da questão da saúde em face do poder federal. E sempre dizendo que a competência federal deve estar harmonizada com as iniciativas do poder do estadual e municipal. Mas em nenhum momento essas decisões, ao menos até aqui, enfrentou a questão da divergência de regulações entre estados e municípios, por exemplo. Um estado que determina a abertura do comércio e um município que determine o fechamento no seu território, que é menor. Tá certo? Ou, ao contrário, o estado que proíbe, o município que deseja liberar. Como lidar com essa capacidade ou essa competência legislativa? É uma situação que, a meu ver, ainda não está definida, pelo menos pelas questões apostas no Supremo. E mesmo na perspectiva específica da legislação, dentro de cada ente, digamos assim, na legislação da perspectiva estadual, por exemplo, o que se tem percebido é um certo... pela questão da urgência, da emergência, da dificuldade de lidar com um fato novo, a verdade é que nós temos lidado com um volume de decretos enorme, em matéria de quantidade, e com uma qualidade bastante deficiente, na realidade. Textos pouco claros, que não ajudam. Entrou uma ligação, aí sai aqui, né? Não sei. O pouco que se pode fazer. Então, vou dar um exemplo que eu acho que é bastante assim, importante. Por exemplo, o que, na verdade, qual é o verdadeiro vilão desta crise? É a aglomeração. Tudo o que se tem feito é para evitar aglomeração de pessoas e, assim, evitar o contágio da doença da Covid-19, tá certo? O que seria razoável esperar dos gestores e dos administradores num cenário como esse? Um cuidado especial, por exemplo, com o comércio online, com o regime de delivery, com a possibilidade de negócios que não provoquem aglomeração. Mas esse cuidado, a grande verdade é que a gente não tem visto. Quando nós vamos examinar um decreto estadual no Rio de Janeiro, um em São Paulo, um no Espírito Santo, outro em Mato Grosso, ou nos outros estados, o que a gente tem visto são regulações normalmente truncadas, muitas vezes, de difícil compreensão. Nós vemos agentes econômicos interessados em fazer negócios sem provocar aglomeração, com dificuldade de lidar com textos desnecessariamente confusos. Essa é a realidade. Sem falar mesmo no vai e vem, um vai e vem muito estranho. E eu vou aqui citar um exemplo do caso do Rio de Janeiro. Antes de ontem, no dia 6 de abril, o governador editou um decreto, que é o 47022, no dia 6, está estabelecendo que fica autorizado em todo o estado do Rio de Janeiro o funcionamento de estabelecimentos comerciais apenas em regime de entrega a domicílio ou sistema drive-thru. E depois, sem atendimento presencial, exceto os estabelecimentos comerciais de que tratam os incisos. Aí cita aqui umas outras situações
relacionadas mais especificamente a shopping e a bares e restaurantes, e uma situação desse tipo. Mas o que importa é que a regra veio, ela foi introduzida no decreto 47006, que é o atual decreto que fecha o funcionamento do comércio, substituiu o anterior lá do início do meio de março, né? Esse novo decreto. Então foi introduzido um artigo, um parágrafo 7º, para dizer que ficaria autorizado o funcionamento de estabelecimentos comerciais como um todo. Não é só o delivery de comida, não. Tá? Apenas em regime de entrega em domicílio ou sistema drive-thru. Aí, no dia 7, o mesmo decreto, primeiro surgiu uma discussão na imprensa. E o governador disse que, na verdade, ele não liberou o drive-thru. Ele tinha liberado só a entrega a domicílio, o drive-thru não. E a consequência dessa, digamos assim, desse percalço no processo regulatório da matéria, no dia seguinte, no dia 7, sobreveio uma republicação desse mesmo decreto, o mesmo número, com uma nova redação. Então, assim, fica autorizado em todo o estado do Rio de Janeiro o funcionamento de estabelecimentos comerciais apenas em regime de entrega em domicílio, exceto estabelecimentos tais, e seguiu. Quer dizer, na verdade, o operador do negócio capaz de escoar, né, produtos e serviços através do sistema de entrega a domicílio, o drive-thru, de um dia para o outro, teve um decreto que dizia que podia fazer um negócio, no dia seguinte não podia. E isso não era nem sequer uma coisa tão simples, porque nesse caso particular, o drive-thru, por exemplo, poderia viabilizar o escoamento de ovos de Páscoa em volumes enormes, tá certo? Nas vésperas agora do feriado da Páscoa, tá certo? E aí, de um dia para o outro, um decreto que autorizava, desautorizou. Não é nem sequer um novo decreto modificando o anterior, foi uma nova redação, uma republicação que simplesmente fez desaparecer a possibilidade de drive-thru. A pergunta que fica é: por que não cuidar melhor das possibilidades de negócio na perspectiva digital? Tem a aglomeração, que é o vilão, que é o movimento a ser combatido. Esse tipo de cuidado nós não temos visto, eu não tenho encontrado no exame desses vários decretos que eu tenho acompanhado, diferentes estados, diferentes municípios, tenho buscado acompanhar isso o mais de perto possível, e o que eu vejo são sempre regras pouco claras, regras que se contradizem, tá certo? Quando não são substituídas de um dia para o outro dentro do mesmo decreto, que é uma situação. Eu acho que ali falta um certo cuidado, tá certo? Com esse canal de negócios, que é o meio digital, tá certo? Que seria a vocação natural num momento extraordinário e excepcional em que está vedada a possibilidade de reunião de pessoas, aglomeração de pessoas. Bom, esse é um primeiro problema de intervenção do executivo nos negócios privados, tá certo? A meu ver, que é uma primeira demanda da sociedade diante dos governadores. Mais cuidado com a elaboração das regras de restrição da vida normal. Mais cuidado na hora de tornar excepcional, adotar medidas extraordinárias como essa, e dentro de um limite da razoabilidade. Não dar um passo além do necessário, jamais. Se é possível e se existe a perspectiva do negócio à distância, ele deve ser facilitado e não tornado uma verdadeira gincana, uma impossibilidade prática diante de textos completamente incompreensíveis. Essa é uma primeira questão. A outra questão relacionada ainda à intervenção do executivo nas atividades do negócio, nas atividades privadas, eu diria que está nessa indefinição e nessa incerteza, tá certo, de como lidar com as competências dos diferentes entes federativos. Até o momento, o Supremo, por 2 vezes, já disse que está dizendo que está travado aqui o negócio. Pois é, é que como tá, o volume de lives é muito grande nesse horário, o Instagram parece que está, de vez em quando ele trava. Eu tô tentando melhorar isso aqui ao mesmo tempo que você está falando. Estou tentando habilitar aqui alguns filtros que eu consigo fazer. Tá certo. Bom, mas pode prosseguir. Qualquer coisa, se tiver que parar, eu aviso.
que acho que a gente precisa discutir profundamente, não só nesse webinar, mas de um modo geral, dentro da comissão e nos diferentes fóruns disponíveis, é como lidar com essa possibilidade concreta de conflitos de posição entre governadores e prefeitos. Tá certo? Eu tenho aqui um exemplo que eu separei, que até nesse momento já foi modificado por novos decretos, mas houve um momento no Estado fica permitido o funcionamento das seguintes atividades. Tá certo? E dentro dessas atividades estava lá, por exemplo, o shopping center, que é uma área que eu acompanho mais de perto. Bom, na capital desse estado, em Cuiabá, existia um outro decreto que conviveu com este, tá certo, do município de Cuiabá, dizendo que os shopping centers tinham que ficar fechados. Então, o governo do estado mandava abrir, o governo municipal mandava fechar. Tá certo? Sem entrar na avaliação da conveniência de abrir ou não abrir, naquele momento inicial, se o certo era abrir, se a Organização Mundial da Saúde manda fechar, ou o que deve ser feito, eu acho que não cabe aqui essa reflexão, mas a reflexão oportuna é outra, é a seguinte, é como lidar com regras conflitantes que incidem sobre o mesmo negócio em um mesmo território. Tá certo? A tendência natural seria dizer que a União tem a competência de diretrizes, normas mais gerais, o Estado também podendo complementar normas gerais, estabelecer regras até mais específicas, tá certo? Mas havendo a regra municipal, esta prevaleceria em função do interesse local. Por quê? Porque, na verdade, o município tem competência para adotar medidas administrativas, competência comum com a União, o Estado, o Distrito Federal, o município também tem. Então, já que todos têm essa competência comum, a maneira de disciplinar seria pela especialização. Então, num município, por exemplo, que tenha um hospital muito bom, tá certo? E que entenda que, pelo estágio da contaminação ou do avanço da pandemia naquele local, tá certo? O aparato hospitalar dele é suficiente, ele toma a decisão de que aqui eu posso abrir, ainda que o governo do Estado entenda que no Estado inteiro deve estar fechado, certo? Será que não poderia prevalecer, na perspectiva do interesse local, essa questão da saúde, também para fins de competência comum administrativa? Por outro lado, essa situação já aconteceu em algumas situações, e o acórdão recente, só para comentar, do Alexandre Moraes, de ontem, Alexandre Moraes, ele fez uma análise da competência concorrente, mencionando não só a administrativa como a legislativa, mas quando ele se refere ao município, ele só se refere à competência do artigo 30, inciso 2º, para suplementar a legislação, as regras estaduais ou federais. Quer dizer, na verdade, ele ficou com a competência suplementar, não se falou do interesse local. Então, o que acontece? O Supremo, que de alguma maneira foi desafiado a lidar com essa distribuição de competências, ele se limitou a estabelecer, em caráter pedagógico, que a União é obrigada a respeitar a competência dos demais entes, Estados e municípios. Mas no conflito entre Estado e município, que é exatamente onde vai realmente ocorrer o grande problema, no momento da descompressão, no momento em que a atividade for retomada, tá certo? Com certeza a gente vai viver conflitos